A Bíblia nos recomenda a meditar. A Bíblia nos fala para preenchermos a nossa mente com a palavra de Deus. E muitos homens na Bíblia, eles são exemplo desta meditação. Neste vídeo eu vou te revelar 7 níveis de meditação, 7 tipos de meditação que você precisa conhecer, que você precisa praticar se você quer ser um profeta preciso, se você quer profetizar com precisão. Então você precisa seguir esses 7 níveis que eu vou te dar neste vídeo. Então, sem longas demoras, bora lá. O primeiro nível da meditação é meditar nas coisas boas, é refletir nas coisas boas. Quando você está a pensar em algo, praticamente você está a meditar. A meditação não apenas consiste em programar a mente, focar algo ou treinar a sua mente para ver e ouvir de Deus, como também a meditação, ela consiste na consciência. Quando você está a pensar uma coisa errada, você está a meditar. Quando você está a pensar em uma coisa boa, você está a meditar. Porque tudo aquilo que você passa mais tempo a refletir, então isso é o que vai acontecer. O livro de Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa em sua alma, assim o homem será. Quer dizer, aquilo que você estiver a pensar, seja coisa boa ou má, então isso mesmo vai suceder. Então, se você quer profetizar, você precisa aprender a preencher a sua mente, a pensar as coisas boas. O livro de Filipenses também nos dá a perceber que nós precisamos pensar e refletir nas coisas que valem a pena, nas coisas que edificam, nas coisas boas. E quando nós estamos a fazer isto, então isso ajuda a nossa própria vida, ajuda-nos a manter a nossa mente intacta. E muita gente tem passado por diversos problemas psicológicos, tem passado por diversos problemas físicos nas suas próprias vidas, porque é resultado dos seus pensamentos. Então, quando você está a pensar em algo, então você está a dizer que você quer com que aquilo se torne uma realidade. É porque você quer viver com base naquela informação que você está a pensar. Então você precisa pensar e refletir nas coisas boas, para que coisas boas venham a suceder na sua vida. O segundo nível da meditação é meditar na palavra de Deus. Quando você lê o livro de 2 Timóteos 3, verso 16, aí diz que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. Quer dizer que na medida que você vai ler a Bíblia, você está a ouvir Deus falando contigo diretamente. Não só isso, mas também a palavra de Deus, ela é Deus. Quando você tem a palavra de Deus, então você tem Deus. Por isso que Jesus, ele disse algo importante: aquele que guardar os meus mandamentos, então eu me revelarei a ele. Então a condição para Deus se revelar a nós é nós meditarmos na palavra. E como você medita na palavra de Deus? Você lê um texto bíblico, você foca naquele texto bíblico, você começa a imaginar aquele verso, começa a focar em busca de Deus falar alguma coisa, em busca de Deus te dar uma revelação acerca daquele verso. É você falar com aquele verso, é deixar entrar naquele verso, para você entender o que Deus estava a tentar dizer com este homem, o que Deus estava a tentar dizer com esta mesma palavra. É você buscar um entendimento profundo naquilo que você lê. Quando você está a refletir na palavra de Deus, quando você está a pensar na palavra de Deus, quando você está a falar a palavra de Deus, você está a meditar, e isso fortalece o nosso espírito. Quanto mais você medita na palavra de Deus, isso fortalece ao seu espírito, isso fortalece você e isso ajuda a abrir a porta do mundo do espírito, porque cada texto que você lê é uma porta. Cada texto que você lê, então cada texto carrega uma dimensão, carrega um poder. Então quando você se deixa mergulhar neste poder, então este texto, essas palavras, elas abrem uma porta no mundo espiritual, onde você começa a perceber aquilo que foi escrito. É quando você é levado para a dimensão em que o autor escreveu, é quando você começa a ver como o autor viu. Então é muito importante você meditar na palavra de Deus, porque isso fortalece o seu espírito, isso limpa a sua mente e faz com que você seja um homem bem sucedido em tudo que você faz. O terceiro nível da meditação é meditar nas palavras proféticas. Eu sei que muitos já foram profetizados como grandes homens, que muitos já sabem qual é o seu propósito, seja homens já falaram ao seu respeito, ou mesmo Deus já falou ao seu respeito.
Então você tem de aprender a meditar nisto. Você tem que aprender a pronunciar essas promessas em suas orações. Você precisa aprender a refletir, a pensar nessas promessas antes de você orar. Antes de você fazer algo, você precisa refletir nisto. Por quê? Uma das coisas que tem impossibilitado vários homens e mulheres de viver os propósitos de Deus é porque eles não foram ensinados a meditar nas palavras proféticas. O que faz com que muitos recebam as palavras proféticas e passem anos e anos sem que essas palavras se concretizem, é porque muitos não meditam nas palavras proféticas. Quando você está a meditar nas palavras proféticas, então você está a acelerar o processo. Você está a levar essas palavras para que se torne uma realidade. Você está a refletir em uma realidade já existente. Então vocês precisam aprender a pensar. Eu, por exemplo, eu oro com cada palavra que eu ouvi da parte de Deus. Eu levo cada palavra profética para trabalhar com ela. Porque eu sei que na medida que eu não trabalhar com esta palavra profética, ela não vai se concretizar. Se você quer que essas profecias, que essas palavras, essas promessas se concretizem na tua vida, você precisa lutar com elas. Você precisa meditar nelas. Você precisa trabalhar com base nelas para que isso torne-se uma realidade na sua vida. Se você não fazer isto, então isso não vai se tornar uma realidade. E você vai dizer que o profeta que profetizou para mim, então aquele profeta, ele mentiu. Não que o profeta que profetizou para ti mentiu, mas porque você não está a trabalhar nesta palavra profética. Então você precisa trabalhar, precisa lutar com ela nas suas batalhas. Você lute com a certeza de que você é um homem de Deus. Você luta com a certeza de que você é aquilo que Deus diz que você é. Então é muito importante você meditar, refletir nessas mesmas coisas antes de você orar, nas suas orações. Você pronunciar isto todos os dias para que isso torne-se uma realidade. O quarto nível da meditação é meditar no Senhor. É refletir em Deus, pensar em Deus. Na medida que você vai orar, na medida que você foca em Jesus e você começa ali a pronunciar os nomes de Deus. Nós meditamos quando nós estamos a orar. Deus, quando você diz Jeová Rafa, Jeová Nissi, Chikenum, El Elyon, Setzabat Jeová. Então você está a meditar no Senhor. Você medita no Senhor quando você está a refletir nos nomes do Senhor. Quando você está a pronunciar os nomes do Senhor. Então quando você está a refletir nos nomes do Senhor, quando você está a pronunciar os nomes do Senhor em suas orações, praticamente você está a meditar no Senhor. E nós precisamos manter a nossa mente focada em Deus. Nós temos que manter a nossa mente focada no Senhor. Então cada vez que nós mantemos a nossa mente focada em Deus, então nós estamos a meditar no Senhor. O quinto nível de meditação é meditar nas obras de Deus, nos atos maravilhosos de Deus. Quais são esses atos? São as maravilhas que Deus fez. Eu estou a falar aqui do testemunho. Você precisa meditar nos testemunhos. Precisa meditar naquilo que Deus já fez na tua vida. Precisa meditar nas coisas que Deus já fez nos outros homens da própria Bíblia. Quando você está a meditar nessas coisas, quando você está a meditar nesses testemunhos, você está a dizer, Deus faça de novo. Você está a dizer que Deus faça de novo. Porque a palavra testemunho tem a sua raiz, cujo na sua raiz o significado é repetir, fazer de novo. Então quando você está a meditar nos atos maravilhosos e grandiosos de Deus, você está a dizer para Deus ele repetir de novo a sua manifestação. Por isso que nós mandamos os homens testemunhar nas igrejas. Por quê? Na medida que a pessoa está ali a testemunhar, as outras pessoas podem ser curadas por meio do testemunho. Por quê? Quando nós estamos a testemunhar, nós estamos a dizer para Deus fazer de novo aquilo que Deus fez. Antes de eu orar, eu gosto de refletir. No primeiro dia que Deus falou comigo, eu reflito em como Deus falou comigo nas outras vezes. E quando eu faço isso, facilmente quando eu ajoelho e digo obrigado Senhor, o Senhor começa a falar comigo. Por quê? Porque eu já preparei a minha mente. Eu já imaginei, já refleti nesses atos. Já refleti naquilo que Deus fez anteriormente. E quando eu reflito naquilo que Deus fez anteriormente na minha vida, eu estou a dizer para Deus fazer de novo na minha vida hoje. E quando eu faço isso, facilmente
a grandeza de Deus ela se manifesta. Facilmente eu vejo o mover de Deus na minha vida. Facilmente Deus ele se move na minha vida. Então vocês precisam aprender a refletir nas coisas que Deus já fez nas vossas vidas. Vocês precisam aprender a refletir nas coisas que você quer que Deus faça na tua vida com base nas informações que estão na Bíblia. Você reflete nisso, reflete, pensa, fale isso, fale isto. Enche a sua mente, inunda a sua mente dessas informações. O sexto nível da meditação é meditar nas pessoas. Como você medita nas pessoas? Meditar nas pessoas é imaginar nas pessoas. Imagina que você conhece como eu sou. Você conhece o meu rosto. Você pode meditar a respeito da minha vida. Você pode colocar a minha imagem em sua mente. E você focar na minha imagem em sua mente. E você perguntar ao Senhor: Senhor, quem é Paulo? O que Paulo faz? Como é a vida de Paulo? Em busca de saber como eu sou. Então você precisa aprender a focar. É desta maneira que Deus vai te revelar acerca da minha vida. É desta maneira que você saberá se eu sou um homem de Deus verdadeiro ou não. Então você precisa aprender a fazer isto. É desta maneira que nós obtemos informações acerca de pessoas com facilidade. E nós começamos a treinar por aquelas pessoas que nós conhecemos. Então nós focamos e nós começamos a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, fale alguma coisa sobre esta pessoa. Quem é esta pessoa? Como esta pessoa vive? O que esta pessoa faz? Então quando o Espírito Santo ele começa a falar conosco acerca desta pessoa, é quando nós perguntamos à pessoa, é quando nós buscamos o feedback para nós saber se não era a nossa mente. É desta maneira que nós começamos a progredir no profético. Então você precisa meditar nas pessoas que você quer obter informações. Há vezes que nós pedimos foto. Por que nós pedimos foto de alguém? É porque nós queremos ter o objeto de foco. Para quando nós formos a meditar, quando formos orar, nós obter as informações daquela pessoa. Então nós usamos aquela imagem como âncora. Usamos aquela imagem como um gatilho que nos coloca lá para nós começarmos a obter as informações acerca daquela pessoa específica. Então na medida que você for a meditar, na medida que você for a focar, seja sobre a minha vida, seja sobre a vida de uma outra pessoa, você não pode presumir nada. Você não pode dar resposta a nada. Apenas você foque e espere Deus falar. Apenas espere Deus falar. Por quê? Às vezes você pode achar que você conhece uma pessoa, mas a realidade que Deus tem para te revelar acerca daquela pessoa pode espantar você. Então não presuma que você conheça. Por mais que você conheça a pessoa, não presuma que você sabe tudo a respeito daquela pessoa. Deixa o Espírito de Deus falar a respeito daquela pessoa. Então, o sétimo nível da meditação é meditar nos seres espirituais, meditar nos anjos, meditar no reino dos céus, meditar nos anciões, meditar em todos os seres espirituais que você conhece na Bíblia. E para você meditar nesses seres, você precisa ler na Bíblia sobre esses seres espirituais. E depois de você ler sobre esses seres espirituais, então você começa a meditar neles. Você começa a meditar sobre eles. E quando você faz isto, praticamente você é carregado para lá e você começa a ver. Então você precisa alimentar a sua consciência para você ver isto. Então antes de eu cortar este vídeo, eu quero que você entenda que antes de você meditar, você precisa ter uma informação em sua mente, para que na medida que você for a meditar, alguma coisa aconteça. Não pode meditar com uma mente vazia. Antes de você meditar, você precisa ter uma informação, você precisa ler, você precisa fazer algumas coisas.